Gonçalo Meireles não era homem de acreditar em coincidências. Mas naquela noite de chuva em Viana do Castelo, enquanto carregava uma CEO bêbada até a porta de uma mansão que nunca tinha visto, o lenço no seu bolso, o lenço que o filho de 7 anos tinha enfiado ali de manhã dizendo, para a mãe ir junto, começou a tremer nas suas mãos. Porque a mulher que abriu a porta era o rosto da fotografia. A fotografia que a sua mulher morta procurou durante toda a vida sem nunca encontrar. A mãe que Raquel nunca conheceu estava ali. E era mãe de outra pessoa. Se gostas de histórias que ficam contigo muito depois de terminarem, subscreve o canal. Publicamos toda a semana e vais querer estar cá para a próxima. A casa de Gonçalo Meireles ficava a 200 metros do mar, numa rua sem nome, perto da aldeia pescatória de Afita. Era uma casa pequena, com paredes brancas descascadas pelo sal e uma janela na cozinha que rangia quando o vento vinha do norte. Ele acordava cedo, preparava o pequeno almoço para Dinis, levava-o à escola e depois dormia 2 horas antes de começar os turnos noturnos como motorista de contrato. Era esta a sua vida, simples, apertada e construída em torno de um filho de 7 anos, que tinha os olhos da mãe. Raquel Meireles tinha morrido há 3 anos de uma doença cardíaca que nenhum médico conseguiu travar a tempo. Gonçalo não gostava de falar sobre isso. Havia uma fotografia dela na prateleira da sala, sorrindo com o cabelo ao vento, as mãos a segurar uma tigela de arroz de marisco, e era suficiente. Pelo menos era o que ele dizia a si mesmo. O que Gonçalo nunca contou a ninguém era que Raquel tinha passado grande parte da vida obcecada com uma pergunta que nunca conseguiu responder: quem era sua mãe biológica? Ela fora adotada em criança, cresceu numa família humilde no interior e a única coisa que tinha da sua origem era uma fotografia a preto e branco, uma mulher jovem diante de uma casa coberta de buganvílias e uma frase escrita atrás com letra miúda: para minha menina, um dia voltarei. Raquel guardava essa fotografia debaixo do travesseiro. Procurou durante anos. Nunca encontrou nada. Mariana Valeiro era tudo o que Raquel não fora em termos de mundo externo. CEO da Atlântica Vértice, um dos maiores grupos de turismo marítimo do norte de Portugal. Conhecida nos jornais de negócios por ser fria, eficiente e impossível de intimidar. O que os jornais não escreviam era que ela era a única pessoa no conselho de administração que se recusava a aprovar a demolição de aldeias piscatórias antigas para construir resort de luxo. Não por estratégia, por convicção. A mãe de Mariana, Dona Estela Valeiro, vivia na casa das buganvílias como se habitasse um museu dedicado a uma vida que não tinha escolhido. Saía a cavalo de manhã cedo, regressava antes de o marido acordar, e passava as tardes a olhar pela janela do primeiro andar com uma expressão que Mariana nunca soubera ler. Era uma mulher bonita, de gestos contidos e palavras escassas. Ninguém sabia, fora da família imediata, que antes de casar com Eduardo Valeiro, Estela tinha tido uma filha que lhe disseram ter morrido. Eduardo Valeiro sorria muito em público. Em privado, controlava tudo. O jantar de acionistas no Mirador do Lima tinha começado às 8 da noite, e às 11 Mariana já sabia que não ia conseguir sair dali sem ceder ou sem beber. Escolheu beber. Eduardo tinha preparado tudo com cuidado. Os 3 membros do conselho que ela menos confiava estavam sentados à sua volta. O projeto de demolição da aldeia de Âncora estava impresso em papel couché com fotografias aéreas e projeções de lucro há 5 anos. Alguém tinha encomendado o vinho que ela gostava, pormenores pequenos calculados. Eduardo sabia exatamente como trabalhar uma sala. Mariana não é uma questão de valores, dissera ele com aquela voz pausada que usava quando queria parecer razoável. É uma questão de sobrevivência do grupo. Ela tinha resistido durante 2 horas. Depois a resistência transformou-se em exaustão, a exaustão em vinho e o vinho em lágrimas que ela não deixou cair enquanto estava sentada à mesa, mas que começaram assim que entrou no carro. Gonçalo não disse nada quando a ajudou a entrar.
Já tinha transportado pessoas em estados piores. O que o surpreendeu foi o nome que ela repetia em voz baixa, quase sem dar conta. Mãe, mãe, como uma criança que adormece com medo do escuro. Ele olhou para o espelho retrovisor uma vez, depois fixou a estrada e não voltou a olhar. Havia um lenço no bolso do seu casaco. De manhã, quando se despedira de Diniz à porta da escola, o filho tinha enfiado ali, sem explicação, com aquela seriedade de criança que não precisa de justificação. Para a mãe ir junto, pai. Era o aniversário da morte de Raquel. Gonçalo tinha se esquecido por 2 horas. O lenço não o deixava esquecer. Quando o carro parou diante da casa das buganvílias, a chuva tinha abrandado para uma chuvinha fina e insistente. Gonçalo saiu, abriu a porta de trás, ajudou Mariana a ficar de pé. Ela apoiou-se no seu braço, sem dizer nada, os olhos ainda meio fechados. O portão de ferro estava aberto. A porta de madeira da casa abriu-se antes de chegarem ao alpendre. Dona Estela apareceu na soleira com um robe escuro e os cabelos soltos. A luz do interior desenhava-lhe o rosto de amarelo. Gonçalo olhou para ela e parou. Não foi um reconhecimento gradual. Foi imediato, físico, como receber um golpe no peito sem ver de onde veio. Aquele rosto, a forma dos olhos, o ângulo do queixo, a linha da boca, era o rosto da fotografia que Raquel guardara debaixo do travesseiro durante anos. O lenço no seu bolso pesava como pedra. Estela olhou para ele. Depois, olhou para suas mãos. O lenço tinha escorregado parcialmente para fora do bolso, com um movimento de ajudar Mariana a descer. O bordado era visível, uma flor miúda e selvagem, e 2 letras, A-E. A voz de Estela saiu pequena, quase sem ar. Esse lenço, onde é que o senhor o encontrou? De manhã, Mariana acordou com a cabeça pesada e a memória fragmentada. Lembrava-se do carro da chuva, do braço de um desconhecido, a ampará-la. Não se lembrava de ter chegado ao quarto. Desceu as escadas com um copo de água na mão e encontrou a mãe na sala de estar. Estela estava sentada na cadeira junto à janela, o lenço bordado pousado no colo, as mãos por cima dele, como se guardasse algo que podia desaparecer. Tinha chorado. Não havia dúvida, os olhos diziam tudo, embora o rosto estivesse composto como sempre. Havia nela aquela contenção particular de mulheres que aprenderam cedo que mostrar demasiado era perigoso. Mariana conhecia bem essa contenção. Tinha crescido a imitá-la sem perceber. Mãe, Estela levantou os olhos. Pede ao motorista que volte. Gonçalo chegou à casa das buganvílias 40 minutos depois. Vinha com a intenção de ficar 10 minutos pedir desculpa por qualquer coisa que tivesse dito na noite anterior e ir embora. Tinha deixado Diniz na escola com a mochila nova que o miúdo insistira em usar, apesar de estar grande demais para o corpo dele e precisava de estar de volta antes das 3. Em vez disso, ficou sentado numa cadeira de espaldar reto durante 1 hora, enquanto Dona Estela falava. Ela tinha tido uma filha. Alda Estela era o nome no registro. O pai era um músico chamado Helder, um homem que tocava guitarra em festas de aldeia e que Estela amara com a intensidade silenciosa de quem nunca foi ensinado a nomear o que sente. A família vira nele tudo o que não queriam para a filha. Sem dinheiro, sem nome, sem futuro reconhecível. Estela tinha 18 anos quando percebeu que estava grávida. Disseram-lhe que a criança era uma vergonha, que destruiria o futuro de todos, que havia uma solução discreta. Ela assinou os papéis que puseram à sua frente porque tinha 18 anos e não sabia que assinar papéis podia custar uma vida inteira. Depois disseram-lhe que Alda tinha morrido de febre quando ainda era pequena. Não lhe mostraram nenhum documento. Não lhe deram tempo para perguntar. Não houve funeral, não houve sepultura. Não houve nada que uma mãe pudesse visitar quando a dor se tornava demasiado grande para ser carregada dentro de casa. Apenas uma frase dita por um homem de gravata numa sala com cheiro a tabaco.
A criança não resistiu. É melhor assim. Casou com Eduardo 2 anos depois, numa cerimônia que o jornal regional descreveu como o casamento do ano. Usou um vestido branco que a mãe escolheu. Sorriu nas fotografias porque era isso que se esperava dela. Gonçalo ouviu tudo sem interromper. Havia uma qualidade particular naquele silêncio. Não o silêncio de quem não tem nada a dizer, mas o de quem está a assegurar demasiadas coisas ao mesmo tempo e sabe que se abrir a boca vai largar alguma coisa que não deve ser largada ainda. Quando Estela acabou, ficou um longo momento suspenso na sala. Raquel nascera em 1983. Fora adotada com outro nome. Tinha crescido a sentir que havia uma pergunta dentro dela que nunca ia conseguir responder. Uma pergunta que não era feita de palavras, mas de uma espécie de falta. Como um quarto numa casa que toda a gente fingia não existir. E Raquel tinha morrido, sem saber que a resposta estava aqui, numa casa com buganvílias à porta, habitada por uma mulher que também não sabia que ela existia. A minha mulher chamava-se Raquel, disse ele por fim. Mas o nome no registro de adoção pode ter sido diferente. Estela fechou os olhos. As mãos apertaram ligeiramente o lenço. Mariana estava encostada ao vão da porta, os braços cruzados, o rosto fechado. Não de frieza, mas de alguém que está a processar demasiadas coisas ao mesmo tempo e não tem ainda um lugar onde as pôr. Se Raquel era Alda, então tinha tido uma irmã. Uma irmã que nunca conheceu, que vivera a 40 quilômetros de distância, que crescera sem saber de onde vinha, que morrera, sem saber que existia uma mãe que a procurava e uma irmã que nem sabia que a devia procurar. Se o Eduardo soube, disse Mariana devagar, se soube e escondeu, ainda não sabemos nada, cortou Gonçalo. A voz era controlada, mas havia qualquer coisa por baixo dela, não raiva, não, ainda, mas o lugar onde as coisas ficam antes de terem nome. Não sabemos se a Raquel era a Alda. Não sabemos quem sabia o quê. Mas quer saber? Disse Mariana. Não era uma pergunta. Gonçalo olhou para ela. Depois, olhou para Estela. Depois, olhou para o lenço no colo da mulher mais velha, aquele bordado miúdo, aquela flor de nada, aquelas 2 letras que Raquel nunca soubera ler porque nunca soubera que havia algo para ler. Pensou em Diniz. Pensou na cara que o filho ia fazer se um dia percebesse que o pai tinha tido a resposta na mão e a tinha largado por medo. Pensou em Raquel, aos 12 anos, aos 20, aos 30, carregando uma fotografia de uma mulher que não sabia que existia a 40 quilômetros. Quero saber, disse Gonçalo, mas fazemos isto sem fazer barulho. Estela abriu os olhos. Olhou para ele com o reconhecimento de alguém que passou demasiado tempo a ser tratado como se as suas perguntas não merecessem resposta. Eu sei onde começar, disse ela. O arquivo municipal de Caminha cheirava a papel velho e umidade contida. Uma funcionária de meia-idade recebeu-os com a expressão de quem já vira muita gente chegar com esperança e sair com pouco. Gonçalo disse o nome Alda Estela 1983, transferência para adoção, e ela foi buscar as caixas sem comentar. O processo estava quase vazio. Havia um formulário com metade dos campos em branco, uma assinatura ilegível no canto inferior direito e uma linha escrita a lápis que o tempo tinha tornado quase invisível. Transferida de casa de São Lázaro, 1988. A funcionária encolheu os ombros. É o que há. No carro, Mariana ficou a olhar para a fotocópia durante um longo momento. Alguém limpou isto, disse ela. Isto não foi o tempo, foi alguém. Gonçalo não respondeu. Já sabia. A casa de São Lázaro ficava a 16 quilômetros numa estrada secundária que subia entre pinheiros e muros de granito. O edifício principal estava fechado há anos. Janelas tapadas com madeira, jardim engolido pela erva,
mas havia uma ala lateral habitada por duas freiras idosas que tinham recusado abandonar o lugar quando a instituição fechara. Irmã Celina abriu a porta antes de eles baterem. Era uma mulher pequena de 80 e poucos anos, com olhos que pareciam ter visto demasiado para ainda se surpreenderem com alguma coisa. Olhou para a fotografia de Raquel que Gonçalo lhe estendeu e ficou quieta durante vários segundos. Eu conheci esta criança, disse ela por fim. Não me lembro do nome que lhe puseram depois, mas lembro-me dela. Levou-os a um quarto no fundo da ala lateral. Havia uma caixa de metal no armário, o tipo de caixa que se usa para guardar coisas que não devem perder-se, mas que também não devem ser encontradas com facilidade. Dentro havia um lenço dobrado com bordado de flor miúda e as letras A-E, e um envelope fechado com o nome Alda, escrito na frente. Chegou com ela na noite em que a trouxeram, disse irmã Celina. Havia uma nota a dizer que o envelope era da mãe, mas nunca houve endereço para onde devolvê-lo, e a criança era pequena demais para o guardar. Ficou aqui. Gonçalo pegou no envelope. As mãos estavam quietas, mas havia qualquer coisa no seu rosto que Mariana não conseguiu definir. Abriu o envelope com cuidado. A letra de Estela era jovem, irregular, a letra de alguém que escreve depressa porque tem medo de não conseguir acabar. Ela escrevia para uma filha de 3 anos que não sabia ler. Escrevia na mesma porque precisava. Dizia que não a tinha abandonado, que estava a tentar, que um dia voltaria, que a amava de uma forma que não cabia em palavras de adulto. A carta nunca tinha sido aberta. Raquel nunca a tinha recebido. Gonçalo dobrou o papel com cuidado e pousou-o no colo. Não disse nada durante muito tempo. Irmã Celina saiu do quarto sem fazer barulho, como quem percebe que há momentos em que a presença de estranhos é uma intromissão. Mariana sentou-se na cadeira ao lado de Gonçalo. Não disse nada. Havia certas dores que não precisavam de resposta, precisavam apenas de não ficar sozinhas. Foi Diniz quem forçou a decisão. Gonçalo tinha deixado a caixa de recordações de Raquel em cima da mesa da sala enquanto procurava um documento. Diniz voltou da escola, deixou a mochila no chão, como sempre fazia, e foi direito à caixa. Pegou na fotografia a preto e branco com as 2 mãos. Estudou-a com aquela seriedade de criança que ainda não aprendeu a fingir indiferença. Pai, esta senhora é a avó. Gonçalo ficou parado no meio da cozinha com uma chávena de café na mão. Por que perguntas isso? Porque tem a cara da mãe. Havia uma precisão naquilo que só as crianças conseguem. Não a precisão da análise, mas a precisão da observação direta, sem os filtros que os adultos acumulam para se protegerem de ver demasiado. Gonçalo olhou para o filho, depois para a fotografia, depois outra vez para o filho. Não havia resposta certa. Então fez a única coisa honesta. Levou o filho para que ele próprio visse. A casa das buganvilhas estava silenciosa quando chegaram. Estela recebeu-os na sala de estar com a compostura habitual, mas os olhos foram diretos a Diniz assim que a criança entrou. Havia nesse olhar a procura de um rosto dentro de outro rosto, tentando encontrar, numa criança viva, os traços de alguém que já não estava. O miúdo ficou parado um momento, avaliando a mulher desconhecida com aquela calma estranha que algumas crianças têm e que os adultos perdem cedo demais. Estela ajoelhou-se ligeiramente para ficar à altura dele. Queres sumo de laranja? Diniz considerou a oferta com seriedade. Pode ser. Sentaram-se à mesa da cozinha, não na sala formal com os móveis antigos, mas na cozinha, onde as coisas eram mais simples. Estela perguntou-lhe em que ano andava, se gostava da escola, qual era a matéria preferida. Diniz disse que gostava de desenhar o mar. Disse que o pai às vezes o levava à praia de manhã cedo antes da escola e que essa era a melhor hora, porque não havia ninguém. Eu também gosto do mar de manhã, disse Estela, antes de toda a gente acordar. Diniz assentiu, como se aquilo fizesse todo sentido. É quando parece que é só nosso. É exatamente isso.
Houve um silêncio confortável entre os dois. Depois, Estela perguntou quase sem querer: Tem saudade da tua mãe? Sinto falta do cheiro dela. Diniz pensou um momento. O pai diz que ela cheirava a alfazema, mas eu acho que cheirava a outra coisa também. Não sei o nome. Estela rodou o rosto para o lado. Não há tempo. Gonçalo desviou o olhar para a janela. Havia qualquer coisa naquele momento que era demasiado particular para ser testemunhado sem desconforto. Uma dor antiga a tocar numa dor nova. Duas ausências para reconhecerem-se. No regresso, já perto de Afif, Diniz olhou para o pai. A senhora estava triste, pai. Estava. Também perdeu alguém? Sim. O miúdo ficou a pensar. Podemos voltar a visitá-la? Podemos. 3 dias depois, Mariana ligou com a voz diferente. Tinha encontrado o diário da mãe, não o diário de aparências encadernado em couro, mas um caderno simples de capa azul, escondido atrás de uma fila de livros de poesia que Eduardo nunca abria. Nele, Estela escrevia sobre Alda, sobre o dinheiro que tinha tentado reservar para a filha ao longo dos anos, quantias pequenas, retiradas de uma conta que Eduardo descobrira numa auditoria interna, anos mais tarde, e esvaziara sem uma palavra de explicação. Ele sabia, disse Mariana. A voz era plana, do tipo que acontece quando a raiva já passou do ponto em que faz barulho. O Eduardo sabia que a Alda estava viva e escondeu. Se a minha mãe a reconhecesse, ela teria direito à parte dos bens originais. Ele não podia deixar isso acontecer. Mariana, que? Não transformes a Raquel numa peça disto. A voz era calma, mas havia nela uma linha que não dobrava. Ela não precisa de herança, não precisa de ser o nome que a tua família usa para se redimir. Ela precisa que o nome verdadeiro dela seja devolvido. Só isso. Silêncio longo do outro lado da linha. Quando Mariana voltou a falar, a voz tinha mudado, sem a armadura profissional, sem a frieza de C-E-O. Eu nunca a conheci. Ela era minha irmã e eu nunca soube que existia. Cresci na mesma casa que a minha mãe, comia a mesma mesa, via minha mãe olhar pela janela todas as tardes com aquela expressão que eu nunca percebi. E ela estava a pensar na Alda, todos os dias. E eu não sabia. A voz quebrou uma vez só. Uma. Não consigo desfazer isso, Gonçalo. Pela primeira vez, Gonçalo não viu à sua frente a CEO de um grupo empresarial. Viu uma mulher que tinha chegado tarde demais a uma história que devia ter sido dela desde o início. Não podes desfazer, disse ele, mas podes fazer o que ela teria querido. O que é que ela teria querido? Que a mãe soubesse que ela tinha existido e que tinha sido feliz. A notícia saiu numa terça-feira de manhã. CO bêbada arrasta motorista para escândalo familiar. Era o título do artigo mais partilhado. Havia outros piores. Um deles mencionava Diniz de forma suficiente para que qualquer pessoa que conhecesse Gonçalo percebesse de quem se tratava. Gonçalo leu os artigos em pé na cozinha antes de acordar o filho. Depois, desligou o telemóvel, preparou o pequeno almoço e, quando Diniz desceu as escadas, disse-lhe que havia ovos mexidos e sumo de laranja e que estava um bom dia lá fora. À tarde, a professora de Diniz ligou. Alguns miúdos tinham dito coisas no intervalo. Diniz não respondera, mas chegara a casa em silêncio e não quis lanchar. Eduardo tinha trabalhado depressa. 2 dias depois dos artigos, convocou uma reunião extraordinária do Conselho de Administração. A acusação era simples. Mariana estava a comprometer a estabilidade do grupo. Estava a ser manipulada por um indivíduo externo e a sua capacidade de liderança estava em causa. Havia um relatório, havia depoimentos. Eduardo tinha tido tempo para preparar tudo. Antes de eles, perceberam que havia um confronto a caminho. Nessa mesma tarde, um advogado que Gonçalo nunca tinha visto apareceu à porta da sua casa em Afif com uma carta. A linguagem era jurídica e cuidadosa, mas o conteúdo era claro.
Se Gonçalo não assinasse um documento a renunciar a qualquer representação legal em nome do filho em assuntos relacionados com a família Valeiro, Eduardo iniciaria um processo por difamação com fortes probabilidades de resultar numa revisão da tutela do menor. Gonçalo leu a carta 2 vezes. Dobrou-a. Pôs no bolso. Agradeceu ao advogado com uma cortesia que não devia ter conseguido arranjar e fechou a porta. Ficou parado no corredor durante um momento, com a mão ainda na maçaneta. Mariana, entretanto, tinha ido ao escritório do advogado antigo da família em Ponte de Lima com um pretexto banal: documentos de atualização cadastral. O homem era velho, quase reformado, com a fadiga de quem guardou segredos durante demasiado tempo. Não lhe entregou nada. Mas quando ela perguntou por documentos anteriores a 1990, relacionados com Estela Brandão, o nome de solteira da mãe, ele ficou quieto tempo suficiente para ela perceber onde estava o cofre. Voltou 3 dias depois com a doutora Wanda Reis, advogada independente especializada em direito de família, com quem Mariana trabalhara num caso de tutela anos antes. O homem estava reformado nessa semana. A secretária nova não conhecia a história. Com uma autorização notarial assinada por Estela, tiveram acesso legal ao cofre. O que encontraram era suficiente uma certidão de óbito com data de 1989, assinada por um médico cujo número de cédula não correspondia a nenhum registro da ordem. Alda Estela não tinha morrido. O papel dizia que sim. O papel era falso. Havia também as transferências anos de pequenas quantias saindo da conta pessoal de Estela para um fundo que desaparecera dentro de 3 camadas de estrutura empresarial, terminando nos ativos fundadores da Atlântica Vértice. Ele construiu o grupo em cima disto, disse Mariana. A doutora Wanda não respondeu. Não havia nada a dizer que os documentos já não dissessem. A votação no conselho durou 12 minutos. Mariana foi suspensa das funções de CEO com efeito imediato. A decisão foi comunicada por e-mail com cópia para todos os departamentos. Havia um comunicado de imprensa preparado. Eduardo tinha pensado em tudo, com antecipação meticulosa de quem aprendeu que o poder se exerce nos dias anteriores ao confronto, quando ninguém ainda percebeu que há um confronto a caminho. Diniz não foi à escola na sexta-feira. Disse ao pai que não queria ir. Gonçalo não insistiu. Ficaram em casa, fizeram panquecas, viram um filme que nenhum dos dois estava realmente a ver. À tarde, o miúdo adormeceu no sofá com a cabeça no braço do pai. Os dedos ainda a seguraram uma almofada pequena que tinha desde bebê. Gonçalo ficou ali sem se mexer durante muito tempo, a olhar pela janela para o mar. Estava a pensar em ir embora. Não de forma dramática, apenas regressar ao que era antes. A FIFA era pequeno, mas era deles. Havia trabalho suficiente para um motorista discreto que não causava problemas. Diniz podia mudar de escola. O miúdo era adaptável. Raquel estava morta. Nada do que acontecesse agora lhe ia devolver Raquel. Levantou-se com cuidado para não acordar o filho. Foi ao quarto, tirou de debaixo da cama a caixa de recordações. Começou a arrumar as coisas dentro. A fita de cabelo, o bilhete de comboio de uma viagem antes de Diniz nascer. Uma fotografia deles dois numa praia do Alentejo. Raquel com os olhos fechados contra o sol, a rir de qualquer coisa que ele tinha dito e que já não se lembrava do que. Foi então que encontrou o envelope. Estava no fundo da caixa, encostado à parede de madeira. Tinha o nome dele escrito na frente com a letra de Raquel. A letra dos últimos meses, um pouco mais lenta, mais aplicada. No canto inferior esquerdo, ela tinha escrito: "Abre quando já não conseguires ficar". Raquel conhecia-o. Sabia que havia nele uma tendência para recuar quando as coisas ficavam demasiado complicadas. E tinha escrito a frase certa para o momento certo. Abriu o envelope. A carta tinha 2 páginas. Raquel escrevia sobre Diniz. Primeiro sobre como o miúdo tinha a teimosia do pai e a paciência dela, e que era uma combinação que ia dar muito trabalho, mas ia correr bem.
Escrevia sobre a casa, sobre o cheiro do mar de manhã. E depois escrevia sobre a fotografia. Se um dia encontrares a mulher da fotografia, não lhe guardes rancor, antes de saberes se ela alguma vez teve escolha. Eu procurei-a durante anos, não para culpar. Procurei-a porque queria que ela soubesse que eu tinha vivido bem, que tinha sido amada, que não havia nada a perdoar. Queria que ela soubesse que existia uma filha que não a odiava. Isso ainda é verdade, Gonçalo, mesmo que eu já não esteja para o dizer. Se puderes dizê-lo por mim, diz. Gonçalo dobrou a carta. Ficou sentado na beira da cama, no escuro, durante muito tempo, com o papel entre as mãos, a respirar devagar. Depois levantou-se, foi à sala. Diniz continuava a dormir com a almofada desfeita nas costuras. Pegou no telemóvel e ligou a Mariana. Ela atendeu ao segundo toque. Não vou assinar, disse ele. Gonçalo, ela deixou-me uma carta, disse o que queria. E o que ela queria não era que eu fosse embora. Uma pausa. A reunião é quando? Segunda-feira, Leixões. Eu estarei lá. Desligou. Foi ao quarto de Diniz, abriu a janela um dedo para entrar o cheiro do mar e ficou parado ali um momento antes de ir dormir. Raquel quase sempre tinha razão. Era uma das coisas que mais lhe custava admitir e que mais falta lhe fazia. Na manhã de segunda-feira, Eduardo Valeiro chegou ao edifício de vidro junto ao Porto de Leixões 40 minutos antes de todos os outros. Escolheu o lugar na cabeceira da mesa, pediu café, organizou os documentos pela ordem que queria. O comunicado de imprensa estava pronto. O advogado estava na sala ao lado. Estava confiante. Mariana estava isolada. Gonçalo tinha sido avisado. Estela estava em casa. Pelo menos era o que ele pensava. Naquela manhã, Estela acordara antes do amanhecer. Vestiu-se devagar no escuro. Do bolso do Rob, tirou um papel dobrado que Mariana lhe tinha enfiado na mão 3 dias antes, durante os 2 minutos em que tinham estado sozinhas no corredor. Tinha o endereço do edifício de Leixões e a hora da reunião. Desceu as escadas, sem ligar as luzes. Conhecia cada degrau. Saiu pela porta da cozinha que dava para o jardim lateral. Na rua de trás, esperava o carro de Conceição, a mulher que vinha limpar as segundas-feiras, que conhecia Estela há 20 anos e que Mariana avisara na véspera com um único pedido: esteja lá às 7. Conceição estivera, sem perguntas. Estela entrou, fechou a porta com cuidado. 30 anos a viver naquela casa, como se fosse invisível, tinham-lhe ensinado uma coisa. A invisibilidade usada com inteligência era a única forma de liberdade que ninguém consegue confiscar. A sala de reuniões do 12º andar estava cheia quando Eduardo começou a falar. Estava a meio da segunda página do relatório quando a porta se abriu. Mariana entrou primeiro. Depois Gonçalo, com Diniz ao lado, o miúdo, de mão dada ao pai, sério, como só as crianças conseguem ser quando percebem que o momento é importante, sem saber exatamente porquê. Depois, a doutora Wanda Reis, com uma pasta preta. Depois, irmã Celina, pequena e quieta, com um envelope castanho na mão. Eduardo olhou para a porta com a expressão de quem está a recalcular. E então, entrou Estela. A sala ficou em silêncio completo. Eduardo abriu a boca. Fechou-a. Havia no rosto dele, pela primeira vez em todos os anos que Mariana o conhecia, qualquer coisa que ela nunca tinha visto. Medo. Estela olhou para o marido por um momento, apenas um momento, e depois virou-se para o conselho e sentou-se. Podem continuar, disse ela com voz calma. Tenho algumas coisas a dizer quando terminarem. A doutora Wanda Reis abriu a pasta sem pressa. Vou apresentar ao Conselho um conjunto de documentos obtidos por meios legais e cuja autenticidade foi verificada por 2 peritos independentes. Eduardo tentou interromper. O advogado dele tentou interromper. A doutora Wanda continuou como se nenhum dos dois tivesse falado. Primeiro, a certidão de nascimento original de Alda Estela Brandão, datada de 1983.
Segundo, o registro de transferência para a Casa de São Lázaro, com a assinatura de um intermediário que recebera um pagamento invulgarmente generoso nesse mesmo mês. Terceiro, o registro de adoção com o nome alterado para Raquel, com data de 1988. Quarto, a carta de Estela, que nunca chegara à filha guardada por irmã Celina durante décadas numa caixa de metal. Quinto, a certidão de óbito falsa, assinada em 1989 por um médico cujo número de cédula não correspondia a nenhum registro da ordem médica portuguesa. Sexto, os movimentos financeiros, anos de transferências da conta pessoal de Estela para um fundo que desaparecera dentro de 3 camadas de estrutura empresarial, terminando nos ativos fundadores da Atlântica Vértice. Estamos a falar de falsificação de documento público, apropriação de fundos pertencentes a terceiro e supressão deliberada de informação com impacto em direitos de herança. Os originais estão em posse do meu escritório. Cópias certificadas foram hoje entregues ao Ministério Público. Havia silêncio na sala, o silêncio de pessoas que estão a calcular cada uma por si o que aquilo significava para elas especificamente. Eduardo disse: "Estes documentos estão fora de contexto." Eduardo. A voz de Estela. Não era alta, não precisava de ser. Ele fechou a boca. Estela ficou de pé devagar. Não olhou para os papéis. Olhou para o conselho 12 pessoas que tinham passado anos a tomar decisões sobre dinheiro e que nunca tinham sido obrigadas a ouvir o custo humano dessas decisões. Falou durante 15 minutos. Disse o nome do músico Helder. Disse o que lhe tinham prometido e o que lhe tinham feito. Disse que vivera 30 anos a acreditar que a filha estava morta porque alguém achara conveniente que ela acreditasse nisso. Disse que assinara os papéis que puseram à sua frente porque era jovem e assustada, e não havia ninguém naquela sala que, com 18 anos e sem poder e sem ninguém do seu lado, não tivesse feito o mesmo. Não chorou. A voz não tremeu. Havia nela a clareza de alguém que passou demasiado tempo a guardar uma coisa demasiado pesada e que finalmente a pôs no chão. A minha filha chamava-se Alda, disse ela por fim. Criaram-na com outro nome, sem saber de onde vinha, e morreu sem saber que eu a tinha procurado. Isso não tem solução, mas o nome dela tem. E é isso que estou aqui a pedir. Os membros do conselho que tinham votado com Eduardo 2 semanas antes, votaram agora contra ele. Eduardo foi suspenso de todas as funções executivas. Os ativos foram congelados, o processo entregue ao tribunal. Eduardo saiu da sala sem dizer nada, com a rigidez de quem ainda tenta manter uma postura que já não tem estrutura interior para se sustentar. Gonçalo esperou que a sala ficasse mais vazia. Disse 3 coisas: que o nome Alda Raquel fosse restituído nos registros da família, que Diniz fosse reconhecido como neto de Estela e que a história de Raquel não fosse usada em comunicados de imprensa ou estratégias de imagem. Mariana concordou antes de ele acabar a 3ª frase. Estela olhou para Diniz. O miúdo olhou para cima para ela. "Posso ir buscar qualquer coisa à máquina? Tem fome." Estela riu um riso pequeno, genuíno, completamente fora de lugar e completamente necessário. "Vamos os 2, disse ela. Saíram os 2 pelo corredor. Mariana ficou a olhar para eles. Ela nunca riu assim em reuniões, disse em voz baixa. Não era uma queixa, era a observação de alguém que estava a ver a mãe pela primeira vez de um ângulo que nunca tivera acesso. 2 semanas depois, Mariana registrou a Fundação Alda Raquel, para filhos separados das famílias de origem e para mães forçadas a abandonar os seus filhos. O nome não era um gesto simbólico. Era o único tipo de continuidade que fazia sentido. Passaram 4 meses. A casa de Esposenda era alugada, pequena com uma varanda que dava diretamente para o mar. Mariana tinha encontrado o lugar, por acaso, numa tarde em que precisava de sair de Viana do Castelo e não sabia para onde ir. Tinha estacionado o carro
olhado para o oceano durante 1 hora e telefonado ao senhorio no dia seguinte. Era o tipo de casa que não impressionava ninguém. Era o tipo de casa onde se conseguia respirar. Estela chegou primeiro. Trouxe buganvílias roxas cortadas do jardim da casa nova que estava a alugar em Caminha, longe de Viana do Castelo, longe da casa das buganvílias, que ia ser vendida assim que os advogados terminassem o trabalho deles. Gonçalo chegou a seguir com Diniz, que entrou pela porta a correr porque cheirava a comida e tinha fome antes de cumprimentar alguém. Mariana recebeu-os na cozinha com o avental ainda posto, o arroz de marisco no lume, uma expressão de quem está ligeiramente em pânico com os tempos de cozedura, mas não vai admitir. Está quase, disse ela. Disseste isso há 20 minutos, disse Gonçalo. Continua quase. Puseram à mesa juntos. Stella cortou o pão, Diniz dobrou os guardanapos com aplicação excessiva. Gonçalo abriu o vinho, Mariana serviu o arroz com a concentração de quem sabe que vai ser julgada. A fotografia de Raquel estava na prateleira da sala. Gonçalo tinha-a trazido sem que ninguém pedisse, e Mariana tinha-a pousado ali sem que ninguém comentasse. Ao lado estava o lenço bordado, dobrado com cuidado. Ninguém falou sobre isso. Não havia nada a dizer que a presença das coisas já não dissesse. Sentaram-se. Comeram. A conversa foi sobre coisas pequenas, a escola de Diniz, a canalização na casa nova de Stella, um projeto da fundação, um filme que Gonçalo e Diniz tinham visto na véspera e sobre o qual tinham opiniões completamente opostas. Diniz defendia sua posição com uma seriedade que fez Stella rir. Foi depois desse riso, quando Stella estava a servir mais arroz, que Diniz olhou para ela e disse: "Avó, queres o meu pão? Eu já não consigo mais." Não foi um momento construído. Foi a frase mais banal que uma criança pode dizer à mesa. Diniz já tinha voltado a atenção para o prato antes de perceber o que tinha dito. Stella ficou quieta com a colher suspensa no ar. Mariana olhou para o prato porque havia certas coisas que se viam melhor sem olhar diretamente. Gonçalo não desviou o olhar. Viu Stella pousar a colher devagar, aceitar o pão que Diniz lhe estendia e dizer: "Obrigada, querido", com uma voz que era completamente normal e completamente partida ao mesmo tempo. Lá fora, o mar fazia o barulho que sempre fazia. As buganvílias roxas no jarro do centro da mesa perdiam uma pétala de vez em quando. O arroz estava bom, e as pessoas que tinham chegado àquela mesa por caminhos que nenhuma delas teria escolhido, ficaram ali sentadas um pouco mais, sem pressa. Às vezes a vida separa as pessoas sem lhes perguntar, mas às vezes, se houver alguém disposto a não desistir, elas encontram um caminho de volta. Esta história é sobre isso, sobre o que sobra quando tudo o resto desaparece, sobre o que uma criança de 7 anos pode ensinar a um pai sobre coragem, sobre o que uma carta escrita por uma mulher morta pode fazer por uma família que ainda não sabia que era uma família. Se esta história te tocou, subscreve o canal. Publicamos toda semana e há sempre mais histórias assim à espera de ser contadas.